Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Ítalo Neves Pessoa, da Escola Maria das Graças Nogueira e da turma 8º ano B. E agora nós estamos apresentando o trabalho de português do professor de Assis. E junto comigo tem uma parte do grupo aqui, que é Pedro Carvalho e Daniel Augusto. E agora a gente está entrevistando a nossa psicóloga, Vitória Nunes. A primeira pergunta que eu tenho a te fazer, Vitória, é quando a gente fala sobre psicologia, o que é que vem na sua mente? Então, boa noite, né? Boa tarde para quem está assistindo. Primeiro quero agradecer a vocês pelo convite, tá? Muito obrigada. Falar sobre psicologia, né? O que vem à mente e me vem muito pessoas. A psicologia é uma profissão recente, fez 60 anos agora aqui no Brasil, é considerada recente, né? E me lembra pessoas, sujeitos, me lembra sentimentos, me lembra emoções, me lembra transformação também. Então, foi muito por isso também que eu escolhi psicologia, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com vidas. Então, é isso que eu penso quando falo isso para... Isso é muito interessante. E falando mais sobre essa profissão tão importante, não foi tão fácil na sua carreira conquistar essa profissão que é tão importante nesse século XXI, né? Sim, verdade. Você quer que eu fale sobre como foi para mim fazer psicologia, né? Então, aqui na nossa região, né, a gente mora no Nordeste, no interior do Nordeste, e a psicologia, ela é uma ciência, no Brasil, ela foi, e às vezes ainda quer ser também elitista. Como assim? Só existia mais em capitais, só existia no Sul, no Sudeste, e aí começou um movimento de interiorização da psicologia. Foi quando surgiu aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, no caso, né, o curso de psicologia em Natal, e depois de Natal tem em Mossoró e em Pau dos Ferros, que foi a cidade que eu me formei. Em Pau dos Ferros surgiu antes de Mossoró, inclusive. Então foi um movimento de tentar trazer a psicologia para a nossa região, para ter acesso também a esses serviços que antes não tinham. Então, fazer psicologia antes desse curso ter aqui na nossa região, era só para quem tinha condições de fazer na UFRN, por exemplo, que é a faculdade que tem psicologia. E é psicologia em tempo integral. Então, por exemplo, se você estuda lá, você não consegue trabalhar. E aí, por exemplo, eu, né, que venho de uma condição social baixa, não tinha condições de ir para Natal fazer psicologia lá. Foi quando, graças ao ProUni, eu tive a oportunidade de fazer um Enem, de colocar minha nota e ter a bolsa integral. A faculdade pública era privada e a gente tinha esse programa de governo federal. Então eu fiz psicologia porque eu não tinha como ir para Natal, me manter lá, mas tinha aqui. Então, no início eu fiquei frustrada, não queria, né? Queria fazer na Universidade Federal, mas depois eu percebi o quanto foi importante ficar aqui, porque as pessoas que moram aqui precisam da psicologia também. A psicologia precisa estar envolvida com as questões do nosso território. Então, inicialmente houve uma resistência minha em querer aceitar isso, mas depois eu percebi que foi muito importante ficar aqui. Porque na nossa região também é necessário, também existem muitas demandas, e eu quero, por mais que eu queira também estudar fora e me especializar nas áreas que eu gosto, eu também tenho o desejo de voltar e fazer aqui pela nossa região, que precisa muito. Isso é muito interessante. E agora que eu já fiz essas duas perguntas, agora eu passo a minha palavra para Pedro Carvalho. Bom, primeiramente eu queria agradecer por você ter aceitado vir aqui e ter concordado em tudo. Bom, minha primeira pergunta é, na sua opinião, qual que é o momento certo para alguém procurar ajuda profissional? Na nossa vida existem vários atravessamentos, né? Cada pessoa ela vai passar, tem um contexto familiar, tem amigos, tem as relações, e nessas relações existem às vezes conflitos, tanto conflitos com as pessoas, quanto conflitos de você com você mesmo, digamos assim, né? Do seu interior. E aí, quando essas coisas que ocorrem, o modo de se relacionar começa a afetar a sua vida muito negativamente, então é a hora de procurar uma ajuda psicológica. Por exemplo, quando você começa a ter ansiedade é algo que é normal. Todas as pessoas, a ansiedade ela existe como um sentimento. Mas quando essa ansiedade faz com que, por exemplo, você não consiga fazer uma prova, faz com que você tenha muitos medos de sair ou de ter contato com outras pessoas,
pessoas, quando isso começa a afetar a sua vida e as coisas que você gosta de fazer, aí seria a hora de procurar uma ajuda profissional. Sim, interessante. Bom, com base no seu trabalho e tudo, na sua opinião, quais são os problemas principais que vêm pela parte dos jovens hoje em dia? Isso é muito interessante, porque hoje eu estava conversando com minha colega de trabalho. Hoje eu tanto trabalho na clínica particular, quanto eu trabalho na assistência social, como psicóloga da parte de violação de direitos. Então, quando ocorre alguma violação, seja violência contra a mulher, contra o idoso, qualquer tipo de violência, inclusive física, psicológica, eu faço acompanhamento na assistência social. E a gente estava falando sobre o quanto os adolescentes hoje, jovens, eles são agressivos. E aí existem uma série de fatores que influenciam na nossa vida mesmo, tanto sociais quanto particulares, né? Que vai depender do contexto que cada um está vivendo. Mas o que a gente estava falando que observa muito hoje é que os jovens eles estão muito sofrimento hoje, né? Apesar de muitos avanços terem acontecido, de coisas terem melhorado, em outro sentido, aumentou muito os transtornos psicológicos nos jovens, adolescentes, demanda de ideação suicida. A adolescência em si já é uma fase conflituosa, porque você está construindo sua identidade, você está se conhecendo, está conhecendo o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Isso em si já gera conflitos, né? E aí, quando a gente pensa num contexto social, e aí vem pressões muito grandes no sentido de qual profissão que eu vou escolher, eu tenho que fazer Enem, eu tenho que tirar boas notas, às vezes as famílias também pressionam muito. E aí vem questão de relacionamento, enfim, de se entender também enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa que também tem seus desejos. Isso vai pegar uma pandemia, né? Que a gente não pode considerar que a gente passou aí cerca de 2, 3 anos, né? Nesse direito. Mas o quanto que, por exemplo, a adolescência que tem isso do grupo, se perdeu esse contato físico, que é muito importante. Se perdeu essa construção desses laços que fazem parte da vida. E aí aumentou muito a questão do virtual, o que também pode gerar muito perigo. Então, quando a gente pensa assim na adolescência, aí cada fase vai ter suas questões, é uma fase muito conflituosa. E às vezes o que acontece também é uma desconsideração das pessoas em relação ao sofrimento de adolescentes. Isso é coisa de adolescente. Todo adolescente é assim. Sim, vão existir questões que todas as pessoas vão passar, mas não quer dizer que aquela pessoa, aquele adolescente, não esteja em sofrimento, que também é legítimo e deve procurar ajuda e deve procurar ficar bem, né? Cuidar da sua saúde mental também. Sim, concordo com o que você falou. Mas, bom, para minha terceira pergunta, eu queria perguntar para você qual é a importância da psicologia em si para as pessoas e para os jovens também. A importância da psicologia, né? Quando a gente pensa em saúde, muitas vezes a gente tende a levar as pessoas, a sociedade em geral, né, para uma área muito médica, como se somente a medicina, a enfermagem, as áreas das ciências biológicas fossem quem pudesse dar um auxílio ali para a saúde. Só que a saúde, o conceito em si é muito amplo. A saúde, né, segundo a OMS, é tipo um bem-estar social, psíquico, e isso é um pouco impossível, porque a gente está vendo tudo na vida, é muito difícil, né? Então, digamos, você saber equilibrar essas questões. E aí a psicologia, ela entra, porque as questões psicológicas e sociais, elas influenciam muito na nossa vida e às vezes elas são esquecidas. É valorizar somente essa área médica. Mas a psicologia tem muito a contribuir. As intervenções, seja na clínica, seja nas políticas públicas, o olhar do psicólogo vai ser diferente de um assistente social, vai ser diferente de um médico. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem se escutar, não conseguem escutar as outras pessoas, e um profissional de psicologia ele tem que ser preparado para escutar, né? E a partir dessa escuta, pensar em estratégias, pensar em ações que melhorem a vida daquela pessoa que está em sofrimento. Sim, interessante demais isso aí. Mas agora eu passo a palavra aqui para Daniel, quer dizer, que vai fazer mais 3 perguntas aí para você. Bom, primeiramente, obrigado por você ter comparecido aqui, tudo. Mas assim, também a primeira pergunta, eu queria perguntar para você, tipo,
quando eu sei que um psicólogo é indicado para mim, aquele psicólogo realmente é indicado. Quando é, tipo, como seria sua escolha? Saber que aquele profissional seria o correto? Seria isso para você? Seria o correto. Eu acho que quando a gente vai escolher um profissional, assim, para se dirigir, né, seja da psicologia ou não, é interessante haver uma pesquisa antes de quem é esse profissional, sabe? Por exemplo, de saber como é o percurso dele. Na psicologia existem abordagens teóricas, então, cada profissional vai ter o seu método de trabalhar, vai ter a maneira que acha que é mais coerente para fazer o tratamento das pessoas. Então, por exemplo, eu sou da psicanálise, já tem outras pessoas que são da terapia cognitivo-comportamental, outras pessoas são da humanista. Cada uma abordagem, ela tem sua contribuição, tem sua importância. E muitas vezes o que acontece é que, em relação, por exemplo, à sua queixa, seja qual for, às vezes as pessoas não se identificam mesmo com esse tipo de abordagem, com essa forma de trabalhar e tudo bem. Então é muito importante que você pesquise se você gosta do manejo desse profissional, sabe? Se você concorda com as pontuações dele, se você inicia um processo e você vê que não está sendo legal, eu não estou gostando da forma que esse profissional está trabalhando, e aí você procura outro, que tem outra abordagem, que talvez você se identifique melhor. Interessante. Mas já entrando nesse assunto de psicologia e tudo, você acha que realmente, assim, vale a pena você investir um dinheiro numa terapia? Pois é, né? Isso é uma pergunta interessante, porque por mais que hoje a gente veja a psicologia se expandindo muito, né, em várias áreas, por exemplo, na educação, não é só a psicologia clínica que existe, né? O psicólogo está na educação, ele está na assistência, ele está nas políticas públicas de saúde, enfim, no trânsito também, tem psicologia ambiental, existem várias psicologias hoje em dia, não existe uma psicologia só. E aí, por mais que tenha, principalmente também agora depois da pandemia, a psicologia está crescendo muito, mas ainda assim existe estereótipos, no sentido de, eu vou para a psicóloga porque eu não sou doido. Como se só quem vai para a psicologia é quem tem algum tipo de transtorno mental. Não necessariamente. Pessoas que têm transtorno mental, é muito importante fazer um tratamento psicológico, mas outras pessoas também, às vezes, passam por conflitos e situações que um profissional de psicologia vai ajudar você a manejar isso. E de forma, às vezes, até mais rápida ou com menos sofrimento do que você não faz um processo. Isso entra na sua pergunta, né? Vale a pena procurar um profissional de psicologia? Eu vou chegar para uma pessoa que eu nem conheço e vou contar minha vida todinha. Também tem muito essa frase, né? Na psicologia existe o código de ética. Existe um conselho de psicologia, tanto estadual quanto federal, que faz a regulação e que é responsável por tirar os mais profissionais da sociedade, digamos assim. Então, quando a gente se forma, a gente faz um juramento a esse código. Existe o sigilo profissional, é garantido por lei. Se um profissional ele descumprir isso, ele pode ser denunciado, ele perde o direito dele de exercer, né, de ter aí a carteira dele. E, então, assim, é um profissional que é capacitado para ter esse sigilo. E muitas vezes você prefere não ter esse contato com a pessoa. Por quê? A gente conta para um psicólogo, coisas que a gente não conta para ninguém. Então, imagina só você estar num canto e chegar uma pessoa que sabe algo muito íntimo seu e sentar com você, com seus pais,